As exportações brasileiras de café tiveram um crescimento de quase 5% em setembro, em volume. Já em receita cambial, o avanço foi de quase 50%, superando 800 bilhões de dólares e marcando um recorde para o mês. O Brasil exportou em setembro quase 3,4 milhões de sacas de café. O volume representa um crescimento de 4,5% na comparação com 2021. A receita cambial foi de pouco mais de 805 milhões de dólares, alta de quase 50% no mesmo comparativo anual. Os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Destaque para as exportações do tipo arábica, que subiram 18% ante a setembro do ano passado. É o segundo melhor patamar dos últimos 5 anos, compensando a queda nos envios do Conilon e do Robusta. No acumulado entre janeiro e setembro, as exportações totalizaram quase 29 milhões de sacas, recuo de 3,9% em relação ao mesmo período de 2021. Já a receita nos primeiros 9 meses do ano é recorde, atingiu 6,7 bilhões de dólares, aumento de 60,4%. Os principais destinos foram Estados Unidos, Alemanha, Itália, Bélgica e Japão. E para ampliar o assunto, está aqui conosco o diretor técnico do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Eduardo Heron. Edu, antes de fazer uma pergunta, de fazer uma pequena correção, né? Na matéria saiu certo, mas da cabeça que eu li aqui, eu disse 800 bilhões de dólares em setembro. Foram 800 milhões de dólares em setembro, né? Só essa correção aí para deixar bem claro. Agora explica para a gente, Heron, né? Porque a gente teve aí um aumento de 4,5% do volume de exportação, né? E da receita 50%. Isso tem a ver com o câmbio, com os preços, os dois juntos. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Heron. Boa noite, Patrick. Boa noite a todos. A satisfação está aqui falando com vocês de café. Bom, esse resultado de 805 milhões de dólares é reflexo de um câmbio acima de cinco reais, certo? E também dos preços elevados do café arábica. Quando nós comparamos esse período de setembro 22 com setembro 21, a gente percebe que na época, cerca de um ano atrás, o café teve na comparação, nós temos 20% a mais de preço, comparando esses dois períodos. Então, nós temos um cenário ainda de preço elevado de café arábica, e somado ao câmbio, levaram esse resultado de 805 milhões de dólares nas exportações do café brasileiro. E essa elevação do preço do café nos últimos 12 meses tem relação mais com uma demanda menos aquecida, mais aquecida, perdão, ou de uma oferta mais reduzida? Qual é a comparação que você faz, hein, Heron? Petri, o Brasil tem cerca de 40% do mercado mundial de café se comparado ao consumo e às exportações. Havia, no início desse novo ciclo, né, ano passado, uma expectativa de uma safra e, por questões climáticas, resultaram numa oferta menor. Então, para você ter uma ideia, no nosso último ciclo de ano safra elevado, nós produzimos 63 milhões de sacas. E segundo os dados publicados recentemente pela Conab, esse ciclo seria um ciclo novamente de alta, nós vamos produzir apenas 50 milhões de sacas. Então, tendo o Brasil essa participação na demanda mundial de café e essa menor oferta levaram esses preços a esses patamares que nós estamos verificando. E essa deve ser uma tendência, aí, pelo menos para os próximos meses, até a próxima safra no mínimo, não? Bom, Petri, as floradas nós temos visto circular nos grupos de WhatsApp as floradas para essa próxima safra 22-23, mas é muito cedo fazer um diagnóstico, porque a gente sabe que hoje o café tem uma sensibilidade muito grande na questão climática. Então, fazer uma estimativa de qual será o cenário, se teremos uma oferta normal de café, é muito prematuro, porque agora que estão começando a surgir as floradas, então, no momento, o mercado segue acompanhando o desenvolvimento da cafeicultura brasileira, lembrando que nós somos hoje, temos 40% do mercado mundial de café. O Heron, tem só mais um minutinho, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da logística, né? Durante a pandemia, muitos problemas. Como é que está o cenário atual? Melhorou ou ainda tem algumas restrições? Em setembro nós tivemos uma leve melhora, mas ainda aquém da normalidade.
Os exportadores de café, através de suas equipes de logística, estão fazendo um trabalho hercúleo para poder garantir os embarques e manter abastecido o mercado interno e externo, mas nós continuamos tendo desafios para os Estados Unidos, para a Europa, com menor disponibilidade de contêineres e também em rotas de navios, menor espaço. Acreditamos que poderíamos ter exportado um pouco mais no mês de setembro, mas em razão desses desafios logísticos bem mensalmente atrapalhando o desenvolvimento da cafeicultura, nós apresentamos um resultado de 3,4 milhões, que, de certa maneira, considerando o histórico para setembro, é um resultado muito positivo. Heron, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no RN. Até uma próxima e um ótimo feriado. Boa noite. Obrigado. Bom feriado para vocês. Boa noite. Valeu.